dado... Eu não sei até que ponto vocês conhecem da música sertaneja, mas eu vou dar um parâmetro... É parâmetro? Um panorama bem superficial. A gente tem a criação da música caipira, né? Vai ser ali no primeiro século. Primeira e segunda década do século passado. A gente vai ter um poeta que chama Cornélio Pires, que não é meu parente, mas ele financia do próprio bolso, assim, gravações de discos caipiras. Esses discos caipiras são basicamente a música caipira que a gente tem ideia de falar sobre o homem rural, sobre essa coisa bucólica. E ele entra no embate direto com Monteiro Lobato, que cria a figura do Jeca Tatu. E ele cria o conto que ele cria, o Jeca Tatu, se chama Urupês, e Urupês significa orelha de pau, que é que é o fungo que nasce em pau, sabe? E aí ele fala que o Jeca, significava tanto o atraso do Brasil, que ele era igual a orelha de pau, ele ficava encostado, né? E aí ele descreve umas coisas meio bizarras, assim, que ele esperava ele só sabia ficar de cócoras, e esperava a casa ser construída, que ele só servia para voto de cabresto e tal. E aí o Cornélio Pires e eles começam a brigar lá esse era o melhor jeito de brigar, hoje é no Instagram, né? Antes eram através de textos opinativos pelo jornal. E aí eles brigavam, aí o Monteiro Lobato pediu desculpa, mas aí a cagada já estava feita, porque, enfim, aí o Jeca Tatu se tornou o que se tornou um estereótipo negativo, ao mesmo tempo que a música sertaneja foi crescendo, assim. Então, depois da música sertaneja, a gente tem um período de transição, que é um período quando a gente vai ter Milionários é Rico, né, que eles vão trazer influências de música da América Latina, e depois a gente vai entrar no sertanejo romântico, que é Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. Quando começa... Pode pular o slide. Quando começa a existir essas figuras, e a televisão, principalmente, compra esses artistas sertanejos como grandes shows, isso se torna um problema para a classe intelectual. Então, o neocaipirismo, assim como caipira, surge como um termo pejorativo para falar sobre... Bom, aí eu trouxe um trecho do livro Cowboys do Asfalto, do Gustavo Alonso, que é um ótimo jornalista. Ele escreve para a Folha de São Paulo e esse livro é tipo uma bíblia da música sertaneja. Ele cita, né, o que os críticos culturais na época falaram, assim: onda neojeca expõe face retrógrada do país. O neocaipirismo é antes a expressão cultural do conservadorismo vigente no país. Seus propagandistas são o agroboy e o peão dos rodeios. A explosão da chamada Califórnia brasileira nada tem a ver com uma suposta revalorização do Jeca Tatu tradicional, hoje em vias de extinção. O que acontece? A leitura que a gente pode tirar disso. Primeiro a gente tem a construção do Jeca pelo Monteiro Lobato. Instaura esse estereótipo. E aí depois chegam e falam: não, você não pode botar a culpa do país, do atraso do país no Jeca. Então, beleza, o Jeca é joia. Tem uma música do Gilberto Gil que chama Jeca Joia. Ou Joia Jeca, acho que é Jeca Joia. E aí depois eles reaproveitam, assim, reciclam o termo do caipira e do Jeca novamente de forma pejorativa, porque os bossa-novistas, assim, a galera ali, estudantes da USP, aquela galera de São Paulo, que a gente gosta de falar o eixo cultural brasileiro, Rio e São Paulo, nunca gostaram, assim, porque representa o pessoal da roça, representa a gente. Então, para eles, não é intelectualmente suficiente. E aí, o caipira, o neocaipirismo, ter colocado o Jeca Tatu, ter colocado o cowboy que tá viajando, os agroboy ali que tá com a espingarda, é uma maneira de reivindicar enquanto identidade, e de reassumir esse termo enquanto nosso, assim. Eu falo nosso de gente, pensando no coletivo, mas assim, cada um tem a sua identificação e como acha que deve.
mas e de assumir, de falar que, olha, esse termo é nosso, a gente reivindica e a gente quer contar as nossas próprias histórias, a gente quer escrever os nossos próprios textos e falar sobre a gente, falar sobre as nossas próprias memórias. A gente não precisa que pessoas de fora falem o que elas veem pelo lado de fora, de que não das que estão aqui dentro. Então, o neocaipirismo, ele é citado dessa forma nesse início, assim, por esses pensadores culturais, né, por esses intelectuais, e hoje ele vem sendo trazido, ele vem sendo trazido de uma maneira de reivindicar esse espaço mesmo, assim, dentro da intelectualidade e de falar que a gente pode produzir o nosso conhecimento, a gente pode produzir nossa arte, sendo caipiras e aceitando isso. Inclusive, ser caipira não significa ser o Jeca, mas significa ter uma identidade muito mais múltipla do que eles, coitados, conseguem pensar sobre a gente, assim. Se a gente pensa que Goiânia é a Nashville brasileira, é a capital do sertanejo, e a gente pensar que existe uma outra Goiânia que em algum momento foi considerada Seattle brasileira, que a Seattle é a capital da música do rock independente no mundo. E Goiânia foi considerada de que a gente teve autoras, compositoras, que foram consideradas grandes compositoras no sertanejo, Marília Mendonça, e no rock independente no Brasil, a Salma Jô, da banda Carne Doce. A gente está falando de uma identidade muito mais múltipla. Quando a gente pensa num rock, tipo Rolling Chamas, não sei se vocês já ouviram, que é tipo, tem uma The Galo Power, que eles começam um rockzão, só que com catira. Então, tipo, é meio de dizer, o neocaipirismo é isso, assim, a gente é muito mais complexo do que estão querendo dizer, assim, e a gente vai dizer pela gente, não precisa de outros falar. É meio uma coisa de, não que eu detesto essa palavra, mas é uma ideia meio de empoderamento, assim. Mas eu acho que é um pouco mais na ideia de subversão e também, sinceramente, de ser um pouco agressivo com essa galera também, porque eu não tenho muita paciência pra eles, não. A ideia é essa, assim, o neocaipirismo basicamente é esse, entendeu? É tipo, sou caipira, mas escuto rock, jeca e joia, assim, total, assim. Jeca e joia. A gente tem discutido aqui sobre o processo criativo. E a comunicação em si vocês são agentes de memória, né? Vocês produzem uma peça publicitária, escrevem um texto e produzem memória. E aí eu fico questionando vocês, tipo, o que vocês estão fazendo aqui, né? O que vocês vão pra cá todo dia, o que vocês falam na verdade, de bolsa, o que vocês estão gastando o tempo de vocês estarem aqui. Porque não tem ninguém melhor do que vocês mesmos para contarem o que vocês estão contando. Quando a gente abre a oportunidade de fazer uma revista, de reportagens livres, com pautas livres, é isso, assim, o que vocês querem falar? Sobre o que vocês querem falar, sabe? Olha que legal, o Cássio vem contar sobre o Rio, e Rio é cultura, Rio é cultura de um povo, ele vem representar esse povo. Então vocês têm a oportunidade de criar algo, de transmitir algo. Esse lugar de pensamento da universidade serve para isso. Então, você pode gastar isso. E quando você estiver no mercado, vocês vão ser licenciados o tempo todo. Vocês não vão escrever o que vocês querem, nem produzir o que vocês querem. Aqui é um lugar de fazer isso. Então, a ideia é essa, aproveitar isso, sabe? Essa liberdade criativa. Mas, o cara me traz um termo, né, o caipira, e ele consegue fazer uma análise totalmente científica do que é. E faz todo sentido isso. Como é que você botou o lugar no nosso curso de expressão? Eu mandei lá pra eles, aí o cara falou, o nosso agente é de fora, não sei o que, aí a gente sabotou. Eles não liberaram? Não, o cara falou assim, gostei do filme, não sei o que, mas o cara é de fora, aí ele falou assim, não, coloca. Foi meio tipo, foi no Instagram, não, acho que não. Mas eu acho que nem, assim, se for licenciado, aí eles vão pedir, aí a gente vai atrás, assim. Você colocou como gosto pessoal? Foi por um gosto pessoal, mas porque a música fala, não há nada como o sol daqui, mesmo sem mar. Eu juro que eu já quis fugir, mas fugir pra voltar. Eu acho que conversa muito com o filme, assim. Só complementando o que o Breno falou, discurso
Na área da comunicação, é uma coisa que você tem, você constrói, ou você deixa de lado. Você tem que saber, assim. Eu falo isso muito, muito forte, assim. Hoje eu tô básico, como eu disse, assim. Mas geralmente quando eu vou fazer alguma coisa, eu tô com a camiseta do Milionários é Rico, do Tião Carreiro, ou eu tô de botina com a camiseta do Carne Doce, ou com a camiseta do Bulgarins, sabe? Porque esse é o meu discurso. E ser essa pessoa, vem antes de mim, assim. E eu bato muito forte nisso, assim. Porque quanto mais discurso a gente tiver, mais fácil... Eu não conheço o mercado de jornalismo, mas, assim, mais fácil a gente consegue se impor no mercado. Falando no mercado audiovisual, assim, de cinema, fazer audiovisual aqui em Goiás, com os amigos, por mais que é difícil, é ótimo. Trabalhar com a galera de São Paulo é um inferno. Trabalhar com carioca, você quer morrer. Assim, são pessoas extremamente grossas, assim. Mas eu não me sinto atingido. Porque quando me ligaram para fazer o filme da Marília e outros filmes que têm a coisa do sertanejo, porque sabiam que eu tenho essa pesquisa. E eu falei, o meu discurso é esse, trabalhar para vocês, eu trabalhar servindo um bar é a mesma coisa, mas eu não passo por cima do que eu defendo. Só que eu aprendi a não ouvir as carioca, entendeu? Porque elas falam absurdos, tipo assim, não me atinge, pode ser a fulana de tal, tipo, porque eu tenho muita consciência do que eu sei e do que eu quero construir, e que eu tô ali porque tá pagando o meu salário, tá ótimo, e eu acho que jornalismo é um pouco isso, né? Identidade. Porque mesmo que todo mundo fazendo outros dias. Hoje em dia eu entro numa redação, eu falo sempre nessa aula, na redação, e todo mundo está com chatinho familiar, e por isso notícias já não tem. Você vai escrever um roteiro, uma peça qualquer coisa de publicidade, você vai ter uma área de criativos e para você tem identidade, você cria a parte do que você é, aí você ocupa um lugar. Que a gente, para segurar o microfone, para você no vídeo, você não conhece, como a gente faz isso? O lance é identidade. Você vê o Cássio, ele se veste de botinho, mas é brega demais. E aí, inclusive, aí falando um pouco disso, né, da ressignificação de termos, enfim, que são termos que são intelectuais, mas eles são usados para estereotipar a gente, né, então é um olhar de fora. O pessoal gosta de dizer que quem mora no Rio de Janeiro só consegue olhar pro oceano, né, não olha para trás, pro que tem no Brasil. E hoje em dia, se vocês forem pensar, o sertanejo é muito pop, né? A gente tem aí, vai ter uma novela agora da Sete. Eu pude fazer pesquisa para as autoras, mas, tipo assim, não esperem grande coisa, gente. Tipo assim, eu fiz pesquisa de personagens pontuais. Eles têm a pesquisadora deles lá que vai fazer cagada e as autoras vão fazer cagadas, porque elas também, no fim do dia, só tem que entregar os textos, entendeu? Mas elas... Não, enfim. Qual que é a novela? Coração Acelerado, a novela da Sete. Não, vai estrear, vai rolar. Resga Hits, é horroroso. Trabalhei. Não, é horroroso. Eu trabalhei, só que é tipo assim, gente, me pagou meu aluguel 7 meses, entendeu? Eu criei relações profissionais e tipo assim, eu não era da parte criativa. Eu tava ali com o elenco, como eu fico próximo do trabalho como assistente de direção de elenco, fico próximo do elenco, então eu pude dar uma dica. Fala um trem assim, fala um trem assado, mas, tipo, mas também é isso, não é minha responsabilidade. Tipo assim, tava pagando minhas contas, eu tô nem aí. Por mim, se eles quisessem falar que Goiânia era 3 ruas, o problema não é meu, porque eu não tenho como derrubar uma produção dessa, entendeu? Se fosse eu que estivesse fazendo, era diferente. E aí a nossa conversa seria totalmente diferente. Agora essa galera estão cagando, gente. Cagando de verdade, assim, porque que a gente acha. A novela é um sucesso lá em São Paulo, a série é um sucesso lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é o que importa pra eles. Aqui é um desastre de audiência. E vai até a 4ª temporada, entendeu? E tipo... Acho que eles vão gravar a 4ª, que a 2ª e a 3ª eles gravaram juntas. Resga Hits? Não, total. Então, o que é uma série? Da Globoplay. Aí essa Coração Acelerado também é sobre música sertaneja. São 2 cantoras que trabalham numa fazenda de algodão. Aí eu lembro que nesse Resga Hits eu falei assim, gente,
Eu não moro em Goiânia há muito tempo, mas eu vi pouquíssimas pessoas usando essa expressão. É. Então, aí eu falei assim. Errei, eu falei errei. Chamado Tipo da Regina, tem um episódio que é Goiás. E é totalmente nada a ver. Tipo assim, produziram os atos de Goiás, tem um bar, uma rua e a maconha. Eles falam maconha. Eles não tem mais nada. Aí os goianos lá e não falam com a gente. Aí eles tumbar ele, pronto, eles chapéu, tá ligado? Não tem mais nada. Total. Aí já volta em São Paulo. Teve uma novela da Globo que tinha um casal de mulheres que aí no final da novela, eu não lembro qual que é a novela, mas é uma novela mais recente, que elas largam tudo e vão abrir um bar em Goiânia. Só que o bar em Goiânia, o povo chega de cavalo, é em Goiânia. Juro pra vocês. Umas árvores, assim. Pode eu contar uma curiosidade. Você sabia que o OSG, ele é único, ele pesquisou que o hip hop no Brasil, antes de Racionais, eles se formam em Goiânia. Goiânia é onde acontecem os primeiros clubes de linha de rap, os primeiros caras a desenvolver um beat que não seja coisa de. Olha que louco, a gente está falando da capital do rock independente, a capital do sertanejo. A capital do rap. A capital do rap no Brasil, sabe? É muito forte, cara. No centro do país, tem como. A gente não consegue coisas. E vem influência de todo lado, assim. Tem um. Esses poderes acontecem, só que eles são muito ajeitados ao ponto de você julgar, porque não querem que essa situação se mergulhe nisso. Eu acho que tem o capital, o poder e ver tudo que vai ser dito. Tanto que a gente tem a pecuária agora, eu vou fazer uma discussão da rádio. Os caras são 2 milhões de cachê, né? E aí não existe nenhum lugar da cultura no Brasil separado. O cara fazer um show, talvez Bugarins. Não Bugarins, Não. Bugarins tem o que pra tocar no Goiânia nós? 100 reais? Não sei, mas assim, o Bugarins cantou no Coachella no dia da Beyoncé. O Nunca, nem vai pagar, coitado. Eles vão fazer o show aqui do disco novo no Martins Sererês, vão ganhar uma coca e uma coxinha. Falando com uma pessoa que não é que todos que o Estado de São Paulo tem acho que isso deixou muito outras regiões também. Não só Goiás, mas o Nordeste fez muito bastante lá também. Quando vai para lá, não sei o Estado. O que estragou tudo foi a Estrela Guia. Quando eles foram para o passante. Foi. Aí tinha um casal lá de caipira que só falava Arlete. Uma pergunta. Vocês sentem que o sertanejo hoje está pop no Brasil, se houve em outro lugar, é uma coisa que, ao meu ponto de vista, está sendo mais aceito. E vários tipos de sertanejo também. Por que você acha que aconteceu esse movimento agora? Dinheiro. Porque, assim, a Globo, ela perde, a audiência dela é uma das piores do país aqui há muito tempo. Então, se você tem um movimento de um dos maiores conglomerados de produção audiovisual, assim, porque ela não é só televisão, né? Ela é cinema, ela não sei o quê. Acabou de ganhar um Oscar, porque ela que financiou o Ainda Estou Aqui. Você vê ela fazendo esse movimento, os streamings todos vêm para esse mesmo lugar, justamente, porque o sertanejo, eles inclusive demoraram, eu acho que é até uma coisa burra deles, porque o sertanejo é o gênero mais ouvido há muito tempo, assim, não é quando o Chitãozinho e Chororó começou, depois do axé, gente, não teve mais pra ninguém, assim, não teve mais pra ninguém, nem a música pop consegue, assim.
consegue um ou outro que sai. Agora a gente tem muita coisa do trap, do rap, né? Que consegue um pouco, mas aí o sertanejo, ele é isso, ele é uma ameba, né? Então, o sertanejo é isso, ele é uma ameba, ele vai puxando tudo pra dentro dele, pra chamar dele, assim. A Ana Castela vai lançar um country e depois tem um disco de pop, assim, também. Mas ela nunca vai deixar de ser sertaneja, entendeu? Foi em 2011, eu conheci o peru do Chico de Óleo, 3 dias de viagem. A gente foi escutando o estado de viagem. Era cenário na música castelhana, se convencido da montanha, galinho e sertanejo. Tchê. Muito doido, muito contente. Bora, Cássio, pessoal. Peraí, volta aí, só deixa eu ver. Enfim, todas as coisas que eu disse, a música do Carne Doce que eu disse da compositora, né, é um gente que troca mais por mais, que não faz ideia, que põe acento em ideia, gente genial demais, gente que tirou o acento de ideia, que tira as nossas ideias se não tiverem acentos normais. Gente que pensa que para fazer ideia é preciso ir para a escola, cola aqui, diz como é que você está se sentindo. O que a gente fez hoje de genial demais? Eu trouxe essa música porque ela fala um pouco também que essa ideia que eles têm de que a gente é burro, de que a gente é atrasado, de que a gente, né, e de que a gente não tem que respeitar as memórias dos nossos pais, dos nossos avós, ainda, enfim, porque eu acho que a gente é uma das, acho que é a primeira geração, assim, que realmente a galera se forma, né, que a galera, o primeiro diploma da minha família é em cinema, é um diploma de artes e comunicação, não tem outro diploma, os meus pais não são formados, nunca nem pensou, entendeu, e aí é isso, assim, de tanto da gente pensar que essa galera acha que quer pontuar essas intelectualidades na gente e colocar a gente dentro de narrativas que eles criaram lá pensando entre eles, seja em Ipanema, ou seja num corredor da USP, não estou falando mal da universidade, gente, mas da intelectualidade que frequenta ali, eles querem colocar a gente dentro dessa caixinha e a gente nunca vai ser, porque a gente tem outras experiências de vida, trazemos essas experiências dos nossos pais, dos nossos avós, a gente tem outra construção de identidade totalmente diferente dessa galera, assim, do que eles viveram. E tá tudo bem eles terem as vivências deles e as narrativas deles, mas a gente também tem a nossa. E a gente precisa falar da nossa. E eles não têm que dizer como a gente tem que falar das nossas narrativas, das nossas memórias, dos nossos textos, das nossas imagens, das nossas fotografias, sabe? Se eu perguntasse, qual é a sua avó viu o filme, depois da operação dele? Ela ainda não assistiu. Ela não assistiu porque eu vou fazer tô esperando finalizar e eu vou exibir e eu quero que ela assista no cinema. Então ninguém ainda lá da cidade viu. Não pode fazer lançamento porque senão os festivais falam que o filme já foi lançado, mas a gente vai fazer uma exibição neopunk caipira. Isso. Aqui é um pouco até do que eu já falei, assim, de como que surge essa ideia, e aí eu, fazendo esses slides, eu descobri que é uma coisa recorrente da maneira como eu escrevo coisas, assim. Eu não sei se na produção textual de vocês já descobriram isso, mas eu falei que no curta eu sabia onde ela estava e onde ela queria chegar. E aí no longa-metragem eu descobri que eu fiz exatamente a mesma coisa. E aí isso me gera uma dificuldade, que é muito bom. Eu sei o início, imagino como eu quero o final, e aí depois eu vou lidar com o meio, e aí, porque eu acho que a parte mais difícil de todas é o meio. E aí eu descobri que no desenvolvimento do roteiro do longa, eu sabia da onde esse personagem saía e aonde esse personagem chegava. Eu sabia o que ia acontecer com esse personagem nas primeiras cenas e eu sabia a última cena do filme. E aí e aí a partir disso que eu fui construindo, fui construindo os personagens, fui descobrindo e fui escrevendo, porque além do roteiro,
Eu escrevo muito texto, assim, eu escrevo cartas, se fosse um personagem escrevendo pro outro. Então, são coisas que eu fui descobrindo no processo, assim. E a ideia é muito importante, assim, porque ela parte do que você tem de repertório, do que você tem de conhecimento de mundo, assim, e do quão diverso é. Tão diverso não significa que você não tenha um foco narrativo, assim, do que você quer dizer, né? Mas eu acho muito importante, quanto mais a gente tiver de repertório, de leitura, de filme, de série. Série hoje é um pouco difícil, que é difícil encontrar uma boa, mas filme é mais fácil. De boteco, de corredor de universidade. Muitas das coisas que eu sei hoje eu aprendi no corredor da universidade. Eu lembro que a gente sentava para chorar no almoço pelo menos umas 3 vezes na semana. Porque quando a gente encontra ali a sua família fora de casa. Eu lembro que na minha turma era todo mundo meio do interior ou de outra cidade, assim. Tinham pouquíssimas pessoas de Goiânia. É muito doido, porque se a pessoa não curte cinema, um monte de galera do interior, todo mundo ia chorar pelas mesmas coisas, assim, sabe? Então, escutar, eu acho que o processo de escuta é muito importante. Tanto quanto a gente falar, ser sensível ao que o outro está dizendo, assim, a interpretar o que o outro está dizendo, não ter julgamento de valor, assim, no processo de escuta. Depois, quando a gente vai produzir, a gente desfaz e refaz e pensa e transforma. Mas eu acho que escutar é uma das coisas mais importantes, assim. Quando eu parei para escutar minha avó, quando eu parei para escutar minha mãe, e aí eu comecei a trazer muito essa coisa da memória deles. Escrevi um curta agora que, sabe-se lá quando a gente vai filmar, por questões de dinheiros, né, mas que é baseado numa memória da minha mãe, muito simples, assim, que um dia eu ia levar minha irmã no circo, e ela falou assim, nossa, quando eu era pequeno, seu avô não queria deixar eu ir no circo, e eu não tinha dinheiro, e aí eu beijava o palhaço pra poder entrar no circo, eu adorava o circo. E aí eu criei uma história, assim, muito simples de 2 irmãs que vão beijar os palhaços pra poder entrar no circo. E que é isso, assim, de saber, sabe, nossa, eu tenho muita vontade de fazer essas histórias pensando, por mais que seja ficcionalizado, em registrar memórias, assim. Porque tanto nesse curta, que já foi filmado, quanto no longa, tem memórias minhas, memórias de outras pessoas, assim, que é isso, assim, a ficção também é uma maneira de criar um registro, né? No documentário, a gente também, é uma outra maneira de criar um registro, talvez mais fiel. Dentro do cinema a gente tem uma discussão de que o documentário é impossível filmar a realidade. Eu não sei se vocês têm essas discussões assim, mas dentro da discussão do cinema a gente tem a gente fala sobre isso, que é impossível, né? A câmera, o dispositivo câmera, ela transforma qualquer pessoa que está na frente dela. Mas para mim me carece muito criar essas memórias. E a partir dessas memórias que essas ideias surgem e essas memórias continuam, assim. Então eu acho que um pouco, quando a gente fala sobre gênesis da narrativa, está muito nessa busca particular minha por essas memórias, assim. De saber... Tem uma coisa muito maluca, que também foi no processo de escrita... Não é muito maluca, não. Mas no processo de escrita do TCC, que eu olhei assim... Vocês viram minha mãe e meu pai, né? Minha mãe, a gordinha, e meu pai, o negão. Aí, eu falei assim... Eu olhei pro meu pai... E aí, meu pai, negão, super orgulhoso, assim... E a minha avó também, preta... criou, assim, os filhos naquele esquema, solteira, e o pai do meu pai é um homem branco caucasiano do olho azul. E aí eu olhei pra minha mãe, minha avó índia, praticamente uma índiazinha, que vocês viram aqui, e meu avô branco caucasiano também, só não tem o olho azul. Falei, gente, alguma coisa tem aí. Aí eu falei assim, pô, como é que sai eu, né, no meio disso tudo? E aí...
você começa a investigar, e eu fui perguntando pra minha avó, memória e tal, e aí tem aquela coisa, né, que eu fantasiava muito quando era pequeno, de que minha avó contava que a avó dela tinha sido pega no laço. Achava incrível, eu falava assim, nossa, Diana Jones, né, pegando ela no laço. Só que não, a gente tá falando, né, da excursão dos bandeiras, né, quando eles vão, os portugueses lá, eles entram para dentro do Brasil para poder desbravar é horrível, mas colonizar, e eles capturam mulheres indígenas e estupram essas mulheres e obrigam elas a casarem e a terem filhos, né, que é o processo que a gente conhece como miscigenação. E aí eu falei, nossa, peraí, tem uma coisa aí, né? E aí isso vai me trazendo essa coisa de quão complexo é essa identidade caipira. É mais complexo ainda, porque isso é uma coisa que está muito mais reservada aqui ao Brasil Central, que é São Paulo, Minas, interior para cá, assim, do que a galera que está lá, que já, enfim, cada região ali a gente vai ter suas características próprias, mas esse universo é um pouco, ele conversa muito ali com esse miolo, assim, desse Brasil pregado com a América Latina, assim, conversa muito com a América Latina, tipo, gente, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Peru, assim, são lugares que a gente tem que estudar muito enquanto brasileiros, assim, eu sinto muito carência disso, assim, também, sabe? Alguma pergunta até aqui? Pode passar. Alguma pergunta até aqui? Então, agora eu vou na sinopse do longa. Enquanto lida com seu medo de água doce e de um possível retorno para sua cidade natal, Itumbiara, João se arrisca em um novo trabalho, ser o produtor de estrada de uma dupla sertaneja. Mesmo focado em sua estabilidade financeira, João acaba se envolvendo com Zé Henrique, o primeira voz, que vê o romance como prejudicial à sua carreira. A rebeldia de João, aliada à busca de Zé Henrique por manter a relação nas sombras do backstage, criam conflitos que os afastam e testam o amor que existe entre os dois. Então a gente está falando de um romance entre um produtor e um cantor sertanejo. Então isso já é complexo o suficiente, né? Quando a gente pensa assim, a gente não tem referência de artista sertanejo homem, artista sertanejo homem LGBT. A gente tem mulheres, né? Tem a Luísa. Sim, mas aí ele não, mas ele ele não é esse mainstream, né? Não, ele é não binário. Mas ele é um outro movimento que é o queernejo, né? Que é um sertanejo que se assume queer. Entendi. Assim, dentro do que a gente conhece de duplas tradicionais, ninguém tem coragem de ser trabalho. Exato, ninguém teve. Mas com certeza deve ter, não é possível, né, gente? Se eu descobrir, se alguém souber. E pode passar. Vamos ver o que tá no próximo. Tá, e aí, o filme, eu vou trabalhar muito com a ideia de fronteira, assim como eu trabalhei no curta, A Curva do Rio. Porque a gente começa o filme com esse produtor, que é o João, produzindo um show no Martim Sererê. Vocês conhecem o Martim Sererê? No Martim Sererê, um show de uma banda de rock, assim, underground, meio maluca, no meio de uma crise artística financeira, assim, que o governo cortou todo tipo de financiamento para esses eventos independentes, que eles, de certa forma, eles precisam de um apoio ali do governo, né, de políticas públicas para se manter, não é como o sertanejo. E ele é esse cara que ele tem muito medo de água doce, e ele faz natação. E sempre quando ele tá nesse momento de tensão, que ele vê que ele vai ficar sem dinheiro, vai ficar sem emprego, que ele vê que ele vai voltar para a cidade, que é Itumbiara, o rio começa a aparecer na vida dele, assim, os sons do rio aparecem, assim, lembrando ele do tipo, a qualquer momento você vai voltar e eu vou te vencer. Então ele tem essa questão que eu trouxe junto com a minha avó. E aí, tentando enfrentar isso, ele recebe um convite para meio que trabalhar, tipo, num Vila Mix,
E aí ele conhece essa dupla, eles trocam uma ideia, o produtor deles estão saindo e ele fala, não quero trabalhar com vocês, mas é o que tá tendo e eu não posso ficar sem trabalho. E eles vão. E aí, nesse meio caminho, ele descobre que essa dupla também, eles são 5 anos mais velhos, eles descobrem que essa dupla também é da cidade. Ele descobre não, ele já sabia, mas a dupla descobre que eles são da mesma cidade. E o cantor, esse primeira voz, diferente do produtor, do João, que tem medo de voltar, o cantor, ele não consegue voltar por conta da agenda de shows, então ele sofre de saudade da cidade. Então, enquanto um fala do Rio com medo, com angústia, o outro fala com saudade. E aí é nesse encontro, desse dia a dia meio maçante, assim, que os artistas morrem, né, gente? São vários os casos desses artistas que morrem. Nessa rotina, eles desenvolvem esse romance. E aí a gente tem 2 personagens um pouco diferentes, assim, em relação a esse romance, porque o João é esse cara que ele acha que se ele voltar ele não volta para a cidade, porque a cidade não vai aceitar ele, cheio de tatuagens, e sendo um cara gay, e de que ele vai ser o assunto da cidade, ele não quer isso pra ele, mas ele é muito consciente da sexualidade dele, então ele reivindica muito esse lugar do amor dele, assim, público. E quando ele se envolve com um cara que é um cantor, que é uma figura pública, mas ele não tem problema com a sexualidade dele, o cantor, ele só tem medo de perder tudo aquilo que ele conquistou, porque fizeram ele entender que ele só teria sucesso se ele se comportasse daquela maneira. Quem fez ele entender, né? A gente, no filme, no roteiro, a gente subentende que quem fez ele entender é as gravadoras. De onde? Do Rio, São Paulo. Onde? Tem. Nossa, aquilo lá. Então, eu tenho um comentário sobre isso. Sobre esse personagem do Resga Hits. Porque só uma coisa, essa história é de 2018, a primeira vez que eu conversei, tá? Quando foi pra coisar, eu fiquei bem caladinho quando eu, enfim, li os roteiros e tal. Só que tem uma coisa lá, que eu acho que na primeira temporada, quando o cantor se assume gay, todo mundo da banda vai embora. E foi uma coisa que eu falei pra roteirista. Eu falei assim, quem toca pros cantores sertanejos é quem aprendeu a tocar no Martins Sererê, a galera underground, eles não vão fazer isso. Eu falei assim, vocês estão completamente equivocados. Tipo, eu falei assim, vocês estão entendendo um rolê totalmente diferente. E na história, o cantor, ele entende exatamente isso, que o que ele faz, o que ele escreve enquanto composição, é muito maior do que isso que fizeram ele entender. Porque Resga Hits faz justamente isso, o que ele acredita que aconteceria com ele, que fizeram ele acreditar que os músicos vão abandonar ele, e de que ele não vai foder só ele, mas vai foder o... Gente, eu posso usar essas palavras? Não só ele, mas o companheiro de dupla dele, né, porque você está falando de uma sociedade, de uma vida, assim, e quem vai, inclusive, tirar ele desse lugar de as coisas não são assim, ninguém vai te abandonar, é o próprio parceiro de dupla dele, assim, que vai falar, as músicas que você escreve, cara, o tanto de fã que a gente tem, sabe, você tá achando que a galera vai virar as costas e tal, então a gente tem essa dualidade, assim, que ele tem, o cantor ele sofre tanto porque ele abandonou a família e abandonou a cidade, que ele tem medo de perder, assim, de ter sido em vão, sabe, e aí a gente tem uma ruptura no meio do filme, mais pro meio do filme, assim. Quando vocês forem assistir no futuro, a gente tem uma ruptura. A gente acompanha o filme até então sobre o ponto de vista do João. Quando a gente está falando de ponto de vista no cinema, a gente não é que a câmera seja
o olhar, assim, mas que aquele personagem, ele tá movimentando a trama, então a gente é pelas ações dele. Quando eles têm esse rompimento, e ele tá o tempo todo lidando com esse rio que tá através do som ali, falando, ô, tô aqui, você vai ter que voltar, você vai ter que voltar. E ele é um cara que não tem casa, que eles, enfim, meio que ele também traz essa coisa meio desterrada, assim, que ele decide romper de vez com esse cantor, a gente começa a acompanhar a partir do cantor, aí esse personagem ele desaparece, e o cantor, e a gente acompanha esse cantor sofrendo, e eu gosto de dizer que é quando a gente vai assistir uma música sertaneja, assim, filmada, porque ele vai viver a dor ali a dor das músicas, né, na cachaça, bebendo e tal, tentando se reencontrar. E aí, por fim, eles conseguem se reencontrar, nada muito elaborado, assim, porque a ideia não é essa do filme. Eles se reencontram na cidade deles, em Itumbiara. Meio que novas pessoas, assim, depois de cada um ter passado pela transformação, na beira do rio, Paranaíba, e o cantor conta que ele escreveu um disco inteiro pro João. E a gente não sabe se ele vai se assumir, o que vai acontecer, enfim. Não é essa a intenção, assim, a narrativa ela termina nesse ponto, assim, é uma escolha deixar em aberto, mas é porque eu não sei se é tão em aberto, assim, quando eu leio, assim, que você entende que alguma coisa vai acontecer, mas eu nunca tive interesse em discutir, e aí é uma coisa sobre discurso e sobre a gente trazer a identidade, porque como eu sou uma pessoa LGBT, e eu nunca tive questões com isso na minha família, mesmo sendo do interior, nunca tive questões assim, por exemplo, nunca sofri homofobia, mas eu sei que pessoas sofrem, mas eu nunca quis discutir isso no filme, nunca foi uma coisa natural, tanto que quando eu escrevi os textos, uma vez a gente faz rodadas de negócio, que você apresenta para produtoras, e me perguntaram, por que você não fala que é um filme LGBT? Porque pra mim nunca chegou, assim, pra mim era só um filme de romance, assim, que eu tava, né, é muito doido, assim, depois que eu fui pensar isso. Então, é um filme que não tem essa intenção de discutir, traz essas discussões, mas de uma outra lógica, assim, porque o filme, ele assume que o público não vai soltar a mão, né, do artista, e de que deixa eu ver como é que eu vou falar isso de uma maneira que seja, e de que esse preconceito que ele acha que ele vai sofrer, ele vem muito mais de lugares muito específicos, assim, muito mais de dentro da indústria, da coisa do mercado, da lógica de dinheiro, né, de pessoas achando que vão perder dinheiro por conta de quem o cara é, do que de fato como a comunidade que ele criou pensa, do que a comunidade, que os fãs, né, que estão em volta dele ali, acreditam nele, assim, que é isso, também eu acho que a grande mensagem é que a música e a arte que ele faz chega muito primeiro do que ele, que é meio também que falar assim, deixa de ser egoísta, né, tipo assim, foda-se quem é você, o pessoal quer só sua música, não, e aí é isso, assim, a gente fala sobre fronteiras nesse sentido, de que a gente tem dois personagens que são de mundos diferentes, apresenta essa Goiânia, esses universos diferentes, justamente para poder falar assim, olha, a gente tem essa Goiânia gigantesca do sertanejo aí que vocês veem, mas a gente tem uma outra Goiânia que está acontecendo, assim. Então o embate deles também parte um pouco desse lugar, mas eles têm uma relação de que eles vão trocando referências entre eles, assim. Então é um universo que se estende. É como se a gente pensa, quando eu falei desse neocaipirismo, desse caipira múltiplo, é como se eu tivesse destacado dois pedacinhos desse caipira e ter colocado eles assim para fazer simbiose. Essa foto vocês fizeram montagem, a proposta? Foi. E aqui, bom, é o que eu falei, a coisa das fronteiras, assim, é o Gustavo Lima.
que é essa Goiânia mais fechada, do show menor, até mais íntimo, né? O público é muito mais íntimo do que... Isso é muito bizarro de se pensar, assim, que o público do show da galera underground é muito mais íntimo dos artistas, enquanto no show sertanejo não, né? O artista é uma entidade, assim, que é meio uma lógica de mercado também, né? Porque você vende essa escassez, ela vende exclusividade, então, né? Por isso que os shows muitas vezes são muito caros, enfim, e que os fãs são muito mais malucos do que os fãs de uma banda menor, né? Que existe uma devoção, o jeito que existe o mercado, o jeito que é construída a indústria do show business de uma maneira geral, ela coloca o artista nesse lugar de entidade, assim, que deixa as pessoas meio bitoladas, né? E ele fica bitolado ao ponto de achar de que ele vai perder tudo, assim, também é um pouco nesse lugar, sabe? De que é meio ele, cai na real aí, você tá achando que você é quem? Pode passar. E aí, enfim, também já um pouco que eu já falei, medo de retorno e o outro sofrimento por não retornar. Isso aqui, quando a gente vai desenvolver o roteiro, a gente precisa pegar referências. Aqui eu trago James Dean e alguns personagens do Ryan Gosling, Lugar Onde Tudo Termina e Drive, que o personagem tem um pouco essa coisa de ficar no canto, de ter uma insegurança, mas ele disfarçar com essa coisa meio prepotente, de saber que ele manda em todos os lugares, que ele sabe chegar, só que na verdade ele tá ali enfrentando um medo interno, assim, que é esse medo de água, o medo do rio deixando claro que ele vai voltar. E aí, cantor sertanejo é qualquer um, né, gente? Quer dizer, tudo se parece, então não tem muito o que dizer enquanto referência visual. Botei o Murilo Huff e esqueci o nome desse aqui. Tudo igual, igualzinho, se você for pensar, se você tirar a barba do Murilo Huff, ele fica parecendo... Não, ele até parece... Tá. O mesmo médico. Não. Eu esqueci o nome desse aqui, Pode, eu acho que acabou. Acabou. Agora, se vocês quiserem fazer perguntas sobre, enfim, o longa, que é um... Acho que a gente teve uma aula aqui sobre o processo criativo, que é bem bacana, porque no caso não tem nada mais sentido assim, né? Ele tem a ideia, ele tem o que ele quer, e ele deixa muito claro que ele sabe pensar em investigar, não sabe o nome dele. Eu acho que faz muito tempo também o que a gente produz aqui também. A gente tem que produzir material para fazer uma coisa interdisciplinar. Eles fazem tudo, cada um muda esse tudo, eles vão buscando isso. E a nossa discussão de sala, diariamente, era do tipo, vocês querem escrever sobre o quê? Vocês querem mostrar o quê? Como chegar nesse lugar para contar? Porque às vezes hoje é muito prático você mandar uma mensagem no WhatsApp, pegar um áudio e escrever um texto também. Eu, quando eu pensei em você aqui, foi isso, falei assim, tem um material para vocês. Tasca um monte de coisa sem dita. Vocês querem escrever sobre o quê? É mais ou menos isso, essa história como um personagem faz junto. E é muito bom ter você. É isso, gente. Se vocês quiserem depois fazer perguntas, escrever no texto, se vocês forem escrever o texto. E falando as coisas do início do meio, é porque eu sabia que era um cara que tinha medo de água doce, que se apaixonava por um cantor sertanejo e que os dois terminavam na beira do rio. É só isso que eu sabia. E aí depois que eu fui, aí você passa por um processo muito longo. Você escreve um sinopse, que é um texto menor. Depois você escreve um argumento. A primeira versão do argumento tinha 19 páginas. Depois você precisa reduzir esse argumento para deixar mais conciso. E aí depois você vai para uma coisa chamada escaleta, que é quando você... Na verdade, primeiro você faz tipo uma tabela de beat, beat são as ações que movimentam a narrativa, assim, tipo mini eventos,
E aí depois você vai para essa coisa que chama escaleta, que é quando você coloca as pequenas descrições da cena, assim, linha a linha. Você vai ter um entendimento maior, depois você escreve o roteiro. Aí depois que você escreve o roteiro, quando você abre a cena, aí que o problema começa. Porque as cenas geralmente ficam ruins, não conversam uma com a outra, aí você precisa abandonar outras. Mas é um trabalho, assim, muito de carpintaria, sabia? Escrever. É, O lance é você não se apegar também, né? Quando ele tá bom, você tem que tirar. o, a gente fez 2 consultorias. E aí eu fiz uma consultoria com uma roteirista, ela chama Mariana Bardan, ela é criadora de Cangaço Novo, já assistiu? E aí ela falou assim, vários pontos, nossa, gostei muito, sei o que, pá, 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 pá. Não falou nada da água, nada do rio. E aí depois que acabava, ela assim, pronto, acabamos a consultoria e tal. Eu falei assim, mas e sobre a água? Não sei o que. Ela falou assim, não, pra mim tá ok. Aí ela deu um minuto de silêncio e falou assim, vou te falar uma coisa que é muito cruel. Se você tirar o rio, a água, seu filme continua em pé. Mas e aí eu sou totalmente desapegado. Na curva do rio, a última cena que a gente filmou era uma cena belíssima do Jeca Tatu entrando dentro do rio, assim. Todo mundo desesperado, porque era a luz caindo, não sei o que, pá, colocou no filme. Depois da entrevista, todo mundo começou a falar assim, o Jeca Tatu é o rio. O Jeca Tatu é o rio, o Jeca Tatu é o rio. Aí a gente simplesmente teve que tirar a cena mais bonita do filme. Pode até ser o rio, pode ter essa interpretação, mas do jeito que tava, ele não dava margem para outras interpretações, sabe? Todo mundo é horrível, né? Você não pode. Com ele entrando no rio, todo mundo entendia que ele era tipo um avatar. Quando eu entrei na Record, uma coisa que eu aprendi foi desapega, corta, tira. Às vezes você escreve materiais e acha que eu escrevo muito, e 50% pode ser errado. Né? Produzam coisas que vão servir. Só dicas de leitura, quando eu fiz numa dessas consultorias, eu tinha um argumento de 19 páginas. Eu consegui chegar em 9. O consultor falou assim, você é muito barroco. Tudo você coloca 3 adjetivos para descrever a mesma coisa. Você não precisa disso. E aí, na época, eu tava lendo Graciliano Ramos, Vidas Secas. E ele é assim, né? Fulano andou e não foi até onde. Aí o cachorro rodou e dormiu. E aí isso me ajudou um pouco também a ser mais direto no que eu quero dizer, assim. E de certa forma escolher os melhores adjetivos, ao invés de ter que colocar 3, de colocar muito frufru. Aí depois ficou um pouco sem alma, aí eu tive que trazer um pouco de coisa. Eu queria pedir pra gente fazer uma foto. Ó, a gente for bem pra cá, a gente vai pra lá. Eu acho que sim, encerramos aqui, né? Perguntas do que comentaram, assinaram a lista, eles estão rolando aí, tá? Se eu estão rolando.